Esse é um artigo apresentado para o 8º Simpósio Ensino Tecnológico no Amazonas, organizado pelo Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, e pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, o PPGET. O título do nosso trabalho é Algumas reflexões sobre o ensino tecnológico na formação de uma nova unidade curricular comum, uma UCC, sendo a cultura digital no ensino médio no Amazonas. Esse artigo ele está dentro da trilha Rio Juruá, que aborda questões como o trabalho docente, formação de professores e processos e estratégias de ensino e aprendizagem, currículo e políticas públicas. Como autores do artigo, nós temos o professor Rafael Oliveira de Almeida, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico no IFAM, também é professor de língua inglesa e cultura digital na Rede Estadual de Ensino, a SEDUC do Amazonas. Também como autora, a professora Gabriela, que sou eu, Gabriela Carvalho Albuquerque, também mestrando o Programa de Pós-Graduação, o PPGET, no IFAM, sendo professora de Geografia, também na SEDUC, do Estado do Amazonas, e, por fim, a professora Ana Cláudia Ribeiro de Souza, que é doutora em História pela PUC de São Paulo e é professora do Instituto Federal do Estado do Amazonas e também do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, o PPGET. O que nos motivou a trabalhar, a publicar esse artigo, a produzir esse artigo, foi o interesse em contribuir com a pesquisa, principalmente ao abordar a cultura digital, sendo uma disciplina nova, recente de implementação na educação básica. Então, é necessário estudos, pesquisas que vão investigar como a disciplina vem sendo aplicada ao longo dos anos, aí sendo esse ano, 2022, o ano oficial de implementação. Então, nosso objetivo é analisar quais as contribuições do ensino tecnológico na formação de uma unidade curricular comum, sendo a UCC, no ensino médio no Amazonas, a chamada cultura digital, que foi implementada pela Base Nacional Comum Curricular no ano de 2018, pela resolução número 2 de 22 de dezembro de 2017 e vai ser implementada a partir do ano letivo de 2022 nas escolas públicas estaduais de ensino médio no estado do Amazonas. É importante, olá a todos, sou o professor Rafael Almeida. É importante ressaltar que a unidade curricular comum, ela é comum por ser disponibilizada para todos. Então, todos os alunos matriculados no ensino médio e que farão parte desse novo ensino médio a partir de 2022 deverão ter acesso a essa nova disciplina. Por isso, o nome comum no nome da disciplina, né? Que se torna uma unidade curricular comum. A metodologia do nosso artigo parte de uma análise qualitativa, então vamos analisar com foco na revisão bibliográfica. Por ser de recente implementação, não foi possível ainda ter uma continuidade em sala de aula prática. Então, nós vamos analisamos, no caso, artigos, trabalhos referentes à cultura digital, ao ensino tecnológico, que já vão abordar essas questões, e o nosso viés é focando no estado do Amazonas. Como estratégia do nosso artigo, nós inicialmente fizemos uma diferenciação entre educação tecnicista e educação tecnológica, para que não haja confusão dos termos. Educação tecnicista, ela surge, implementada no Brasil na década de 70. Ela é uma escola liberal tecnicista que atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, que é o sistema capitalista, articula-se diretamente com o sistema produtivo, para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse principal é, portanto, produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, não se preocupando com as mudanças sociais, de acordo com Marques, 2012. Então, a educação tecnicista é uma educação usada lá, principalmente no período do regime da ditadura militar no Brasil, e ela tem um viés de saber fazer, saber utilizar a tecnologia sem se preocupar com o conhecimento crítico, com uma reflexão acerca dessas tecnologias que vêm sendo utilizadas. Já a educação tecnológica, ela já tem uma outra perspectiva em relação ao uso dessa tecnologia. Conforme Gonçalves e Azevedo, em 2021, a educação tecnológica busca não somente formar um nível ou um grau,
mas sim uma formação que seja capaz de proporcionar aos indivíduos um olhar crítico e reflexivo para as questões do mundo, sem perder de vista o conhecimento técnico das ferramentas necessárias para se inserir no mundo do trabalho. Então, partindo dessa diferenciação entre educação tecnicista e educação tecnológica, esse trabalho dentro da temática de cultura digital parte aí de uma noção de educação tecnológica. A cultura digital enquanto disciplina, dentro dessa perspectiva de uma educação que seja crítica, reflexiva, diante desse cenário atual de grandes avanços e grandes implementações tecnológicas no nosso dia a dia. A cultura digital, portanto, teria a finalidade de levar o aluno a compreender, a partir do desenvolvimento do uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes, o impacto das tecnologias na vida das pessoas e sua interferência na tomada de decisão consciente, colaborativa e responsável no meio digital. Aqui a gente já tem um parâmetro, e partindo do plano de ensino da unidade curricular comum da cultura digital, então nós já temos esse parâmetro de que a cultura digital ela vem para abordar as questões humanas para uma educação humanizadora também a respeito do uso das tecnologias e das tecnologias digital, ou seja, essas tomadas de decisões colaborativas, responsáveis, éticas, que devem ser trabalhadas no contexto educacional. Portanto, por isso que a gente considera que essa nova unidade comum curricular, ela aborda as questões humanas e digitais. A gente também traz aqui uma figura, que na verdade é um print, do Diário Digital do Professor, e aqui a gente tem como objeto de conhecimento a introdução à cybercultura e como temas, possíveis temas a serem abordados pelo professor, a questão de ciberespaço, internet, política e cidadania. São questões que estão que pertencem ao meio digital e que são amplamente utilizadas pelos alunos e pelas pessoas em geral. A exemplo do ano de 2022, que foi um ano eleitoral, as questões de cidadania e política, por exemplo, estiveram aí imersas no meio digital. Então, por esse motivo, trabalhar essas questões na disciplina Cultura Digital. Bom, os resultados, a gente considera que os resultados ainda são muito limitantes, ainda há muitas limitações em relação aos estudos, por conta da cultura digital ser muito recente no currículo do novo ensino médio. Então, o que a gente colocou aqui, o que a gente entende como os resultados da nossa pesquisa? Que ainda há muito a se discutir em relação ao ensino tecnológico, visto até mesmo as novas tecnologias que ainda estão por vir na sociedade. Esse debate é e deve ser constante em relação à prática do ensino. Neste artigo, buscou-se identificar quais as contribuições acerca do ensino tecnológico para a formação de uma nova unidade comum curricular na educação básica. Por isso, a nossa ideia é de fazer essa comparação entre a educação tecnicista e tecnológica e quais os resultados, possíveis resultados que isso traz dentro da disciplina e dos usos no ensino. Né? A cultura digital é uma forma de trabalhar o ensino tecnológico, embora sua aplicação como disciplina específica do currículo ainda seja recente, já é um grande avanço as direções tomadas em relação ao ensino e o uso crítico das tecnologias digitais, visto que as questões de cidadania podem ser abordadas dentro da disciplina. São muitos os desafios a serem enfrentados pela escola e professores no momento prático da disciplina. Como já dissemos, né, é muito recente as questões de cultura digital como disciplina e dos seus usos aí dentro da educação. Essas são as referências que nós utilizamos no artigo e algumas delas aqui nos slides, nas lâminas, e esse é o nosso trabalho. Muito obrigada.